A real é que o próximo Jurassic World tá mais perto de ser anunciado do que a gente imaginava. E não é aquele papo furado de partidores não, tem movimentação real acontecendo, tem estúdio se mexendo, tem jornalista grande recebendo aviso, e tem coisa que se por acaso for confirmada, vai dividir completamente a fanbase. Então faz o seguinte, já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal, porque o que vem agora mistura retorno de diretor, volta de personagens, tretas envolvendo o roteiro, promessa de redenção de personagem polêmico e até uma possível janela oficial de anúncio muito mais próxima do que você imagina. Eu sou Eric Birelais e vamos junto para mais um vídeo. Para começar, vamos colocar uma coisa na mesa, galera. O Jurassic World Recomeço, ele já está sendo tratado como um fenômeno financeiro da Universal. A expectativa interna é de que ele seja o maior sucesso do estúdio em 2025. E quando isso acontecer, você já sabe como o Hollywood funciona, né? Não existe esse negócio de, vamos esperar para ver o que acontece. Não, não existe isso. Se por acaso deu certo, o que está acontecendo lá nos estúdios agora é basicamente o seguinte. Deu certo? Então, já prepara o próximo, a gente quer dinheiro. E como eu disse, é exatamente isso que tá rolando agora. Porque, segundo informações que começaram a circular nos bastidores e que depois foram reforçados por um jornalista bem confiável da indústria, a Universal está se preparando para fazer o anúncio oficial do próximo Jurassic World. E eu não tô falando de um anúncio que vai rolar só daqui a 2, 3 anos, não, muito pelo contrário. Esse anúncio pode acontecer daqui a alguns meses, talvez até mesmo daqui a algumas semanas. E sim, eu sei, vocês ficaram empolgados, né? Mas relaxa que eu já vou te dar mais detalhes de quando isso pode vir realmente acontecer, porque a partir daqui é que a gente entra em toda a bomba dessa história. Nós sabemos muito bem que dezembro é um mês super agitado com lançamentos insanos vindo por aí. Tá todo mundo esperando o trailer de Vingadores Doomsday e até novidades sobre o Homem-Aranha 4 Um Novo Dia. Então vocês acham realmente que a Universal vai querer competir com essa galera, com esses lançamentos tão poderosos? Bom, é óbvio que não. E é por isso que eu digo pra vocês que o mês mais forte para anunciar um lançamento de um novo Jurassic World é o mês de janeiro. E isso faz muito sentido quando a gente lembra que o anúncio do Jurassic World Recomeço também aconteceu em janeiro. Ou seja, o estúdio já tem um padrão de marketing. Mas não vão se iludindo não. A gente não deve ter um trailer agora. Não deve vir elenco já sendo confirmado ou algo assim do gênero. Muito provavelmente o que a gente vai ter vai ser uma logo misteriosa, uma data de lançamento e talvez até mesmo um nome provisório ou até mesmo oficial para esse 8º filme. Basicamente o que eu tô falando é que a gente vai ter um anúncio que não vai revelar muita coisa, só que obviamente vai virar a internet do avesso. Inclusive, segura essa, tudo indica que o mesmo diretor de Rebirth, o Gareth Edwards, ele deve voltar para comandar o próximo Jurassic. Segundo os partidores, as negociações finais aconteceram há cerca de um mês, e nesse momento o projeto já estaria praticamente fechado com ele. E não é aquele papo de talvez ele volte aí e trabalhe junto. Não é isso. Essas negociações estão mais no nível de só estão acertando os últimos detalhes. E isso é extremamente importante porque mostra que a Universal, ela quer manter uma identidade para a nova fase e não ficar trocando de direção a cada filme como aconteceu em outros momentos da franquia. E isso pode significar uma continuidade de estilo, de tom e até mesmo de construção de mundo, o que é algo que Jurassic sempre teve dificuldade em manter por muito tempo. E junto com essa informação, uma outra coisa muito importante e que continua de pé é a data de lançamento desse filme. Internamente, o estúdio ainda está trabalhando com a data 9 de julho de 2028 como a data oficial de lançamento do próximo Jurassic World. Só que o que aconteceu é que 2 ou 3 dias depois dessa data circular entre insiders, a própria Universal registrou esse dia como um event filme. Ou seja, um grande lançamento de peso. E quando o estúdio chama algo assim, não é qualquer coisa não. É produção gigantesca, marketing pesado, campanha global. Então mesmo a gente ainda não tendo um anúncio oficial, o filme ele já tá a todo vapor. E a prova disso é que ele tá todo encaixado dentro do calendário do estúdio. Um outro ponto que permanece firme dentro desse próximo filme é que ele vai ser uma continuação direta do que vimos em Jurassic World Recomeço. Não teremos nada de reboot, nada de universo separado, nada de restart. A história vai seguir exatamente a partir do que foi mostrado no último filme. Ainda não existe nenhuma sinopse oficial, mas já se sabe que uma premissa básica foi aprovada. Ou seja, o caminho da história já existe dentro do estúdio, mesmo que ninguém tenha dado acesso aos detalhes ainda. E ok, agora a gente vai entrar numa discussão que, movimenta muitos fãs e que deixa eles bem pé da vida, vamos dizer assim, que é o roteiro do Jurassic World Recomeço. Pois é, galera, um roteiro que
digamos que não foi nem um pouquinho bem aceito pelo público. Afinal, estamos falando de um roteiro que foi criticado por fãs antigos, por quem curte dinossauros e até por quem vai ao cinema só por diversão. E o mais bizarro é pensar que a ideia ela tinha potencial, mas o desenvolvimento deixou muito a desejar. Teve também personagens que foram muito mal aproveitados, decisões estranhas e muita coisa que não conversou bem com o público. Mas o lado bom de tudo isso é que pelo menos a Universal ela viu e percebeu que isso rolou. E é por isso que nesse momento o estúdio está ativamente à procura de um novo roteirista para escrever a história do próximo Jurassic World. Só que existe um detalhe curioso, eles ainda não descartaram completamente o retorno de David Koepp, que já escreveu outros filmes da franquia. Ou seja, existe uma chance real de termos uma mudança total de abordagem, ou de vermos um retorno que pode dividir bastante as opiniões. Indo agora mais pro lado das informações a respeito dos personagens do filme, muitos rumores estão falando sobre o retorno do personagem Duncan, aquele mesmo que foi interpretado por Mahershala Ali e que foi um dos personagens mais queridos de Jurassic World Recomeço. Inclusive, muita gente não sabe, mas na versão original do roteiro, o personagem dele acabaria indo de F, ele morreria. Essa morte acabou sendo cortada e agora tudo indica que o ator está muito interessado em voltar para o próximo filme. A expectativa é que ele tenha um papel muito maior dessa vez e, sinceramente, isso faz todo sentido. O público comprou o personagem, o ator quer continuar e o estúdio sabe que isso funciona. Já do outro lado, temos o retorno do Dr. Henry Loomis, que é um caso bem mais delicado. O Jonathan Bailey pode voltar e o estúdio quer isso, mas o público ficou bastante dividido com o personagem em Rebirth, principalmente por causa de erros técnicos de chamar criaturas erradas de dinossauros, confundir conceitos básicos e tudo mais. Isso gerou uma onda de críticas tão grande que até as redes sociais oficiais da franquia entraram na discussão, perguntando se o Alan Grant ficaria orgulhoso dele como aluno, e a maioria esmagadora respondeu que não. Mas caso ele retorne em um Jurassic 8, tudo indica que ele terá uma pegada de redenção, mostrando que ele evoluiu, que aprendeu e que se tornou mais competente. Só que, como eu disse antes, isso vai depender muito do roteiro, galera, porque se por acaso o roteiro for ruim mais uma vez, o retorno dele vai ser pior ainda. O ódio em cima dele vai aumentar muito mais. Inclusive, uma outra informação que muita gente não percebeu e que é sim muito importante é que a produção desse 8º filme, ele já começou desde novembro. É claro que eu não tô falando de gravação ainda, mas de tudo que vem antes disso, como por exemplo, o desenvolvimento de roteiro, conceito visual, planejamento de locação, estrutura de cronograma, pré-produção, acordos internos e também, é claro, o orçamento. Ou seja, o filme já existe oficialmente dentro da Universal. O que não aconteceu ainda é que ele ainda não foi mostrado de forma oficial para o público. E agora tudo aponta para o mesmo lugar. Janeiro. Tudo indica que o mês de janeiro vai ser um dos meses mais importantes da franquia Jurassic World. Tá, Eric, mas quando o anúncio oficial deve finalmente acontecer? Ó, a resposta mais lógica para isso é logo logo. E quando isso rolar, não vai existir mais rumor, vai ser realidade e o hype vai começar para valer. No fim das contas, a situação real é a seguinte: temos um diretor praticamente confirmado, uma data reservada, uma continuação direta definida, personagens retornando, um estúdio insatisfeito com o roteiro anterior, uma busca ativa por um novo roteirista, produção já em andamento e um anúncio muito próximo de acontecer. Tudo isso coloca o próximo Jurassic World numa posição extremamente delicada, porque ou ele vai ser o filme que vai finalmente corrigir os erros da franquia, ou mais uma vez vai dividir totalmente o público. E eu não tô brincando não, galera, o futuro da franquia nunca teve tão em jogo quanto agora. Não dá mais pra ficar vivendo de dinossauro bonito e nostalgia, não, a gente não quer mais isso. Agora o que precisamos é ter uma história boa, personagens fortes, decisões bem pensadas e respeito aos fãs que vêm pedindo isso há anos. Janeiro promete, galera. E quando esse anúncio vier, vocês podem ter certeza que a internet vai parar e vamos acompanhar tudo isso, é claro, aqui no Nerd Club. Então não perde mais seu tempo e se inscreve aqui no canal. E ó, faz o seguinte também, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Aproveita e comenta aqui, você tá ansioso pro próximo filme de Jurassic World? E o último, o Recomeço, o que você achou desse filme? Comenta aqui as suas opiniões e suas teorias pro futuro, que eu quero muito saber. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!